Sabe por que as fábulas são tão geniais? Porque elas pegam uma lição de vida, daquelas bem complicadas, e transformam numa história que a gente entende na hora. Hoje, a gente vai usar exatamente essa mágica para falar de um dos maiores mistérios da vida adulta. Afinal, para onde é que o nosso dinheiro vai? E toda história que se preze começa assim, né? Era uma vez. Só que na nossa história não tem dragão, não tem castelo. O vilão aqui é bem mais real, bem mais comum. É aquele dinheiro que parece que evapora da conta. Um verdadeiro truque de mágica, só que sem a parte divertida. E aqui começa o nosso conto. Vamos conhecer o nosso protagonista, o Léo. O Léo é aquele cara que, olha, muita gente vai se identificar. Ele rala, trabalha bastante, tem um salário legal, mas por algum motivo, chegar no fim do mês é sempre um sufoco. Pro Léo, parecia que o dinheiro dele tinha vida própria, sabe? E o hobby preferido desse dinheiro era dar tchau. O grande problema dele era essa angústia, essa frustração de todo santo mês olhar para o extrato e não fazer a menor ideia de como o salário simplesmente sumiu. Agora, vamos mergulhar fundo no problema. Porque o dinheiro não some do nada, né? Existem armadilhas, e são armadilhas bem modernas, que vão minando as finanças do Léo sem que ele nem perceba. E essa era a grande pergunta que martelava na cabeça do Léo todo mês. Uma pergunta que, vamos ser sinceros, é bem familiar para muita gente, não é mesmo? Para onde foi o dinheiro todo? E a resposta, meus amigos, tá aqui, nos vazamentos invisíveis. Aquelas assinaturas que a gente faz e esquece, promoções online que piscam na tela com "é só até hoje", aquele produtinho que o influenciador jurou que ia mudar uma vida, umas apostas online aqui e ali e, claro, o clássico delivery por impulso. De grão em grão, a conta fica no vermelho. E a coisa já estava tão na cara que até os amigos notavam. Dá uma olhada nesse diálogo com a amiga dele, a Ana, que deixa tudo mais real. Outro pacote, Léo? Mas você acabou de comprar um gadget ontem? Ou seja, os hábitos dele já não eram mais um segredo. E se tinha alguma dúvida, esse gráfico aqui mata a charada. Olha que impressionante. O salário do leão, uma barra alta. As contas essenciais, uma barra média. Agora, olha o tamanho da barra dos pequenos gastos por impulso. É chocante. Chega a competir com as contas essenciais e simplesmente devora a renda dele. Mas toda boa história precisa daquele momento de virada, certo? O clímax. A gente está chegando no ponto em que as consequências de tudo isso se tornam grandes demais para ignorar. O ponto do chega. E o cenário é o seguinte: uma viagem super importante com os amigos, daquelas planejadas há meses, estava a só uma semaninha de distância. E aí, claro, chegou a hora de pagar a parte dele. Ele pega o celular, abre o aplicativo do banco e pá! Tá aí o soco no estômago. Um número frio, duro, negativo. Esse é o fundo do poço financeiro do Léo. É o resultado de meses e meses de pequenos vazamentos invisíveis. E é nesse momento, naquele silêncio que vem depois do choque, que a ficha finalmente cai. Chega, eu preciso mudar. A virada de chave não veio de fora. Foi uma decisão interna, quieta, mas absurdamente poderosa. E então, o tom da nossa história muda completamente. A gente sai do problema para entrar na solução. Agora, vamos ver os passos práticos. O passo a passo que o Léo seguiu para virar o jogo e transformar não só as contas, mas a mentalidade dele. E o plano novo do Léo é uma estratégia que, na real, qualquer um consegue seguir. Primeiro passo, descobrir os vazamentos. Ele pegou 3 meses de extratos e foi caçar cada gasto. Passo 2, criar um orçamento consciente. Agora, cada real tinha nome e sobrenome. E o passo 3, que é genial, a regra das 24 horas para qualquer compra não essencial, acima de um valor simbólico, tipo uns 20 euros. Mas a mudança mais importante não foi na planilha, foi aqui, na cabeça. Olha essa transformação. Aquele pensamento antigo do "ai, eu mereço" virou uma pergunta muito mais inteligente. Essa compra me ajuda a chegar nos meus objetivos? A impulsividade saiu de cena e deu lugar para a intenção. E esse gráfico aqui é a fotografia da nova vida financeira dele. É a imagem do controle. Um orçamento redondinho, equilibrado. 50% para as necessidades, 20% para poupança e dívidas, 30% para desejos. Agora sim, tudo no seu devido lugar. E assim, a gente vai chegando no fim da jornada do Léo. É hora de pegar tudo o que aconteceu com ele, tirar a lição principal e conectar a história dele com um conceito que vale para todo mundo. A moral da história é sobre isso aqui: inteligência financeira. E olha, isso não tem nada a ver com ganhar rios de dinheiro.
Tem a ver com direcionar, de forma consciente, o dinheiro que se tem para construir a vida que se quer. É sobre ter as rédeas nas mãos. No fim das contas, o Léo não juntou só dinheiro. Ele comprou de volta a própria liberdade e, talvez, o mais importante, a paz de espírito. A maior recompensa não foi um saldo positivo no banco, foi uma recompensa emocional. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A grande virada do Léo começou com um passo, com uma decisão. Depois de ouvir essa fábula, a pergunta que fica no ar é: para quem se viu um pouco nessa história, qual seria o primeiro passo para começar a escrever um final diferente?